que eles querem de nós. Se nos tiram as palavras, as escolhas e ainda nos dizem que vai ficar tudo bem. Tudo bem quando e para quem? O que resta para cá são as consequências dos inconsequentes que legitimam o sistema algoz, que prega patriotismo, bate continência para a bandeira americana e esquece de nós. A gente entende bem do que se trata a nossa atualidade. A estratégia é um plano genocida que há pouco está se tornando realidade. O que nos mata não é a ignorância, mas a falta de acesso ao saber, já que até hoje nos foram negados os direitos de ler, de escrever e de ser. O tempo inteiro temos que mostrar de onde viemos e ressignificar nossa raiz, para fazer eles entenderem que pouco já nos faz feliz. E a fita é que isso tudo é pouco para nós, já fizeram a gente se acostumar. Já entendi que o sistema só ri quando vê a favela sangrar. A gente está vivo até hoje e não é por sorte, é que por aqui nós já nasce com a bola no pé e aprende a driblar a morte. Bom, então tá começando o lugar de quarentena. Tempos de pandemia e como acontece em todas as feridas, a cura vem pelas bordas. Estamos fazendo esse podcast para entender e compartilhar diferentes vivências e impactos do Covid-19 nas periferias, partindo dos distritos de Parelheiros e Marcilac. Essa é uma realização do coletivo Arquiperifa, diretamente do extremo sul da cidade de São Paulo, que comunica na intenção de engajar a quebrada. Hoje a gente vai falar sobre o aumento de casos de Covid-19 na região de Parelheiros. A conversa de hoje com Agostinho Oliveira e Rai Camelo. Primeiro a gente queria que vocês se apresentassem, depois falar um pouquinho de como que tá sendo a questão do Covid em si, numa questão geral, como que tá sendo pra vocês. Então, meu nome é Agostinha, eu sou enfermeira, formei em 78. E daí, assim, não estou na linha de frente, porque eu me aposentei em dezembro. Mas a gente está acompanhando todo esse contexto, né? Porque você querendo ou não, você acaba, né, envolvido, seja pelos companheiros que estão na linha de frente, seja por familiares, né? Apesar de eu não estar em São Paulo, mas e se tratando da região de Parelheiros, o local onde eu moro, e meu filho continua lá. E assim, traz uma grande preocupação que, apesar, né, do aumento de casos de contaminação, né, a população, infelizmente, igual aqui em Minas Gerais também, né, parece que ainda não caiu a ficha que um dos processos para minimizar, né, impedir que essa contaminação ocorra, né, o aumento gradual, a ficha das pessoas ainda não caiu, né? Então, essa questão da dificuldade de manter-se em casa, de fazer o uso de máscara, isso a gente vem vendo as pessoas, né, deixando de utilizar máscara, as lojas abrindo e as pessoas vivendo como se nada tivesse acontecendo. Bom, meu nome é Rai Camelo, eu resido na região de Parelheiros, eu trabalho na área da saúde, não na parte presencial, né? Eu estou na parte administrativa de um hospital particular na região de São Paulo. Bom, o aumento do Covid, né, a gente tem tido casos triplicados a cada semana, né? Tá bem complicada a situação. A gente tenta orientar os pacientes, né, a não procurar o serviço dependendo do grau que ele está, mas tem que fazer até uma triagem. É um problema bem complicado você triar um paciente pelo telefone, né? A gente informa que uma simples gripe não é motivo de ir até um pronto-socorro, até porque você pode contrair esse vírus dentro de um hospital, onde tem a maior circulação, né? Quanto a onde eu resido, né, região de Parelheiros, parece que, infelizmente, você vê as pessoas frequentando lugares assim como se nada tivesse acontecendo, sem máscara, sem proteção. Infelizmente, o fluxo das pessoas parece que não baixou tanto desde quando começou, né? Algumas pessoas sim têm consciência de utilizar máscara, né? Que a Agostinha até comentou com a gente, mas outras infelizmente não aderiram ou simplesmente não estão acreditando no grau desse problema que a gente está enfrentando. Hoje a gente vê uma linha muito alta, tanto de óbitos, né, quanto de casos confirmados. Dentro da área da saúde, eu particularmente tento, junto com a minha equipe, fazer com que a gente diminua, né? Não só na parte onde a gente trabalha, mas fazendo uma recomendação para familiar, para os amigos, para os colegas e espalhar mais informações para que esses números parem de crescer.
É exatamente como o Rai falou, fazendo uma pesquisa aqui, na primeira metade de maio, a Zona Sul de São Paulo foi a região da cidade com maior crescimento do número de mortes ou suspeitos da capital paulista. Num período de 15 dias, Parelheiros teve um aumento de 141%. E de abril a maio, o aumento foi de 383% nos casos de óbito. No início do isolamento social, o distrito registrava um menor índice de casos, ficando atrás somente de Marcilac. E assim, teve inclusive óbito lá no Colônia, não é? De uma agente de saúde. E outro dia também estava vendo um artigo da contaminação chegando nas aldeias indígenas. Então, isso assim, vai deixando crescente mesmo, né? De preocupações. Tive a informação do pai, tinha um amigo que morreu pelo Covid, lá na região de Grajaú. Então, a gente vê que realmente, assim, não é um faz de conta, né, é exploração da mídia, são situações reais que a gente está vendo, né, desse crescente. E qual o dia que a gente, mesmo que você não acompanhe a mídia, mas na hora que você entra nas redes sociais, que você não tem uma pessoa, que você tem uma ligação que tá, né, que partiu, seja profissional de saúde, ou seja, né, outros cidadãos que estão morrendo pela questão da contaminação com o Covid. Sim. Raí, você foi diagnosticado com o Covid-19 e se recuperou. Você pode nos contar como foi essa experiência para você? Claro, posso sim. No final de março, dia 31 de março, eu já estava começando a sentir os sintomas. E em meados do dia 4 ou 5 de abril eu fui diagnosticado, né? Então foi um período assim bem difícil. Eu não tive todos os sintomas, né, que são divulgados pela grande mídia, né? Eu tive os sintomas mais básicos, gripe simples, que é uma tosse, uma dor de cabeça, né? O que fugiu bastante da curva, né, foi a questão da dor no corpo. Então ela foi bem intensa, né? Para dizer que eu tinha tomado uma surra. Foi dias que eu não conseguia achar uma posição para dormir. Acordava de 5 a 6 vezes durante a noite. Levantava, ficava andando pela casa, tentava dormir sentado, não conseguia. No meio de abril, por volta do dia 14 e dia 15, eu tive a alta, não 100%. E para falar a verdade, até hoje não estou 100% devido ao olfato e paladar, que ainda não tenho 100% disso. Eu acredito que não volte mais. Teve uma pesquisa há pouco tempo, se eu não estou equivocado, do UOL, informando que a maioria dos pacientes perde o paladar em 20%. Então só 80% ele acaba voltando ao normal. Os primeiros sintomas, né, as pessoas acham que é algo muito simples, né, para se dar, para poder se automedicar, um problema. Então, é uma dica que eu particularmente deixo, tanto como uma pessoa que atua na área da saúde, quanto a uma pessoa que foi diagnosticada. Não se mediquem, procure um agente de saúde ou até mesmo algum serviço hospitalar que ofereça o serviço do teste do Covid. A minha sorte é que o hospital que eu trabalho, né, que é o Hospital Santa Paula, tá localizado na Zona Sul de São Paulo, ele faz o procedimento diante de uma avaliação de um clínico. Então foi exatamente o que aconteceu comigo. Todo o período dentro de casa, né, eu tenho meus pais que são idosos, minha mãe é diabética, então foi um quadro bem complicado para mim poder ficar mantendo a distância, né, deles. Então, todo o tempo com máscara, às vezes eu utilizava até mesmo luvas para poder não ter esse contágio. Meu irmão também mora dentro de casa, então é bem complicado. A casa ela é grande, então fica arejada, mas foi bem tenso assim, no quesito de deixar o alimento na porta só para mim poder comer, e todo cuidado é pouco, porque o contágio é muito rápido. E sem contar também que eu já tive outros casos na família, inclusive um óbito. Graças a Deus você teve o privilégio, né, de ter tido um atendimento a tempo, de ter podido fazer o teste. Agora, o que é muito preocupante são as pessoas que não têm acesso, né, aos serviços de saúde, essa disponibilidade de fazer o teste, né, o quanto que está sendo dificultoso. Então, assim, a gente, né, eu fico imaginando a aflição
preocupação, a angústia de você estar percebendo que está contaminado, a questão do autocuidado, os medos, as incertezas, inseguranças, e ainda ter essa questão de ter os seus pais, né, que estão dentro do grupo de risco, e você está mantendo o mesmo espaço. Mas também uma outra gratidão, o privilégio de morar numa casa grande. Porque assim, a grande angústia entra também, né, dentro desse contexto social. As pessoas que estão aglomeradas em favelas, e eu acho que situações mais complexas ainda, as ocupações, os cortiços, né, que além do número muito grande de pessoas num espaço pequeno, um mesmo banheiro. Então a gente percebe esse diferencial, né? O vírus, ele pode ser democrático, ele atinge, dependente da etnia, fator intelectual, mas a grande angústia é o recurso para a pessoa receber o atendimento em tempo hábil. Sim, Agostinha, concordo plenamente. Inclusive, eu e meus irmãos, né, eu tenho um irmão que trabalha na Praça de Parelheiros, no Vinil na Kombi, a minha cunhada, que é filha da dona Marlene, também conhecidíssima na região de Parelheiros. A gente tem feito o quê? Final de semana, recolher o máximo de doações, né, na parte de cestas básicas e entregar na região aqui de Parelheiros para as pessoas que estão precisando, mas isso que a Agostinha falou tem total sentido. Você vai em determinados pontos da região onde realmente é pequeno, você vê que dependendo do local as pessoas estão bem aglomeradas, é bem complicado a situação de cada um, chega até a tocar, sabe, a gente vê tantos e tantos casos, né, tantas e tantas famílias, tantos e tantos óbitos, essa consciência assim de você olhar pro próximo, né, olhar para quem tá próximo de você, né, às vezes até mesmo um conhecido nosso tá precisando de algum tipo de auxílio, né, nesse momento tão difícil que a gente tá enfrentando. E também tem a parte da moradia, né? Acho que é o ponto principal que a gente tem pegado por conta da aglomeração, né? Mas aí você para e pensa, pessoas que são aglomeradas em casa, tem pessoas que têm a oportunidade de poder ter um isolamento um pouco mais apto, né? Desse momento, mas essas pessoas acabam estando na rua, simplesmente por estarem, sem proteção. A questão do discurso político mesmo, ele acaba entrando no quê? Tem muita gente que está acreditando, tem muita gente que está desacreditando. A gente não tem um discurso hoje unificado, infelizmente, né? A gente não tá combatendo isso todo mundo junto. Então acaba criando duas alianças. Uma que tá combatendo o vírus, tá fazendo de tudo para que ele não se espalhe, enquanto tem pessoas que estão desacreditando. Então é um período bem difícil que a gente enfrenta nesse momento. Não só no Brasil, mas a gente percebe vários países que estão tendo esse mesmo problema. Que, assim, infelizmente, né, a gente, quando você pega o contexto, né, das epidemias, pandemias, né, ao longo da história da humanidade, então, assim, quando você pega o contexto, porque surgiu um vírus novo, uma bactéria nova, a gente sabe que vai ter que ter um enfrentamento, mas a gente tem, né, a convicção e a certeza que você tem uma comunidade científica, você tem os profissionais que são comprometidos, né? Então você vai para a pesquisa, você vai ter essa possibilidade de encontrar um tratamento, encontrar uma prevenção, né? Que quando você pega as vacinas, né, a exemplo da varíola. Então, assim, quantas pessoas morreram e ficaram sequeladas pela varíola, e hoje é uma doença que ela foi, né, ela não existe mais, né? Mas infelizmente a gente acaba tendo essas intervenções, né, do poder, que acaba criando, né, as situações de preconceito, igual quando teve, né, o surgimento do HIV/AIDS.
morais. Então, primeiro pesou os valores morais. Então, assim, só vai ser acometido se você for gay, se você fizer uso, né, de droga injetável e tem vida promíscua, né? Então, assim, mesmo tendo todo esse enfrentamento, né, desse contexto moral, aí você conseguiu fazer as pesquisas. Hoje você tem o coquetel, né? Ele não cura, mas ele reduz, né, a quantidade do vírus, e você não tem, não é do mesmos moldes de que quando teve o surgimento com tantas mortes. Mas, assim, a gente pega aí a questão do coronavírus, que daí você tem toda uma comunidade científica, né, do Brasil, do mundo, mas, infelizmente, são pessoas que estão sendo desrespeitadas, desacreditadas e até mesmo banalizadas, porque a partir do momento que eu não sigo as orientações dos especialistas, dos pesquisadores, dos estudiosos, então, assim, eu começo a criar essa situação, como disse o Raí, nessa situação de dividir, porque são lideranças, então, assim, eu vou acreditar em quem? E aí a gente está vendo o resultado que está dando. Ao invés de ter uma unidade para a preservação da vida, a gente está tendo uma disputa de poder, uma disputa de ego, e as vidas estão indo embora. Nesse sentido, com a marginalização do vírus para as bordas da cidade, a região com maior vulnerabilidade social do município, que é aqui em Parelheiros, foi drasticamente afetada. Alguns estudos colocam como causa a suposta ignorância ao isolamento social, já que é no extremo sul uma das regiões com maior taxa de circulação, segundo dados do Sistema de Monitoramento Inteligente do Estado de São Paulo. O que vocês acham que tem a ver essa suposta ignorância da população aos riscos que se apresentam? Por que a população é falta de informação ou realmente desleixo? Enfim, qual a opinião de vocês sobre isso? Eu vejo da seguinte maneira: existem vários contextos. A questão da influência, né, do próprio poder público. Quando você pega o presidente da República, que traz esse contexto de ser a gripezinha, não utiliza máscara, está no meio de aglomerações, isso daí já traz uma grande influência. Agora, tem que ver também a questão, essas pessoas que estão locomovendo, na busca da garantia de seus trabalhos, de trazer o sustento para dentro de casa. Então, assim, né, não dá para a gente pegar um aspecto e isolar, né? E, assim, a dificuldade mesmo que as pessoas têm de aceitar orientações, né? Tanto que você vê que vacina, né, que depois que teve a conquista do SUS, você tem a vacina, as vacinas, você vê que a taxa de cobertura vacinal para as doenças já existentes, elas estão muito abaixo do que é preconizado. Inclusive, né, agora que teve a campanha de vacinação, né, contra a influenza, e está abaixo. Então, assim, é uma somatória de fatores. Você vai pegar desde a questão, né, de se locomover pela questão da necessidade de sobrevivência, por essa influência, que um outro aspecto também, que às vezes a gente percebe, é a questão da religião. Então, assim, eu já tive a oportunidade de ouvir de uma pessoa, você indagar, dela não estar fazendo uso de máscara, aí falar assim: Deus protege. Então, assim, são muitos fatores, né? E a própria visão individualista, né? Então, assim, não morreu nenhum parente meu, não morreu nenhum amigo, então isso daí é balela, né? Então eu vejo que, assim, são vários contextos que vão estar levando. Agora, eu vejo que torna-se fundamental, assim como o Rai disse, né? Que busca estar passando as informações, as orientações. Então eu vejo, assim, a gente assumir esse papel do autocuidado e do cuidar do outro. Então, assim, a gente tem o conhecimento, tem a clareza, que seja o trabalho de formiguinha, né? Igual essa iniciativa que vocês estão tendo. Então, sabe, a gente ir, né, chover no molhado e batendo na mesma tecla e fazendo o papel da gente. Encontrou com a pessoa, tá sem máscara, e aí, né?
você tá sem máscara, você quer uma de presente, sabe? E tentando fazer o convencimento. Ótimo. A Agostinha acho que ela esclareceu tudo, né, nesse período que a gente encontra. E ele tem essa questão dos locais mais necessitados, né? Tem gente que não tem informação dentro de casa, né? Então é bem complicado. Então as pessoas que não têm informação, internet, televisão, rádio, são aquelas pessoas que realmente vivem a vida no natural, né? Acho que dá pra falar dessa forma. Tem aquelas pessoas que têm informação, mas acaba seguindo um líder, né? Que nós temos hoje na presidência do Brasil. Tem os governadores que tentam fazer algo desde o início, mas acabaram se enroscando com as medidas tomadas, né? A gente já está praticamente entrando em 80 dias parado, e as medidas sempre são as mesmas. Então você simplesmente antecipar um feriado, antecipar uma data que talvez os números comecem a subir na questão do isolamento, acredito que não seja o ponto-chave para começar a mudar, né? Acho que a mudança ela tinha que vir lá do início. Uma semana de isolamento não deu certo, vamos ter medidas mais drásticas, né? Então a gente tem informação, acredito que a maioria das pessoas hoje tem informação, mas tem uma gama muito alta de pessoas que são necessitadas, né, da informação. Como a gente vem percebendo, a questão do não uso da máscara, de não aderir às proteções, que praticamente o mundo inteiro está falando, mas mesmo assim tem pessoas que não estão utilizando, talvez essa informação não está chegando com clareza para ela, né? Teve até uma matéria na CNN falando sobre a questão dos moradores de rua. Como um morador de rua vai ter condições de comprar um álcool gel, uma máscara, né? Vai pegar simplesmente seu cobertor, colocar no rosto? E a rua em si, como é que ela fica, né? No decorrer dos dias. É bem complicada essa questão. E até mesmo as pessoas que têm condições, as pessoas que estão tendo informação, acabam tendo o vírus como um adversário, né? Um adversário, mas outras querem ter ele como amigo, né? Aquelas pessoas que não acreditam. Até mesmo dando outros exemplos que estão próximos de mim, questão da família. Tem pessoas da família que tiveram esse discurso de desacreditar das mídias, que estão noticiando a todo momento o quão perigoso ele é, mas mesmo assim essa pessoa desacreditava, né? Que é meu tio. Ele recebeu alta na semana passada. Ele teve 20 dias internado, chegou a ir pra UTI, precisou de aparelho respirador e até então ele desacreditava, né, das informações e desacreditava do vírus. Eu acredito que tem esse lado também das pessoas que precisa provar na pele o que está acontecendo para daí então tomar alguma atitude, né? Então são duas vertentes: pessoas que desafiam o vírus e as pessoas que não têm não têm condições de ter a informação devida e até mesmo espalhar ela, né, pro bem de todos. Então a gente fica nessa mercê. As pessoas que querem que o mundo, né, não é só o Brasil, mas o mundo vença o vírus, e também tem as pessoas que simplesmente vão às manifestações a favor do nosso, não, porque eu não considero ele como meu presidente, isso é uma particularidade minha, mas quanto ao presidente do Brasil, querem seguir ele, querem abraçar ele, querem que ele tussa na mão e depois cumprimente, então fica bem complicado. A gente não tá falando a mesma língua, infelizmente. Porque o que a gente vê é essa questão, assim, né, dessa era que nós estamos vivendo, né? A era do materialismo. O ter está acima do ser. E cada dia você vai percebendo que vai consolidando. Então, eu vejo que, assim, essa questão desse vírus, ele nos permite, inclusive, essa reflexão. Então, assim, muitas pessoas estão deixando de aderir ou que está fazendo, né, o surgimento, né, de tornar crescente o número de contaminados e mortos, é porque está pensando o quê? Não, eu tenho que abrir o meu comércio, a minha empresa, né, o meu lucro. E você está morrendo, o problema é seu, né? Então, sabe, eu vejo que dá para trazer, assim, várias reflexões, né, também nesse contexto. Então, assim, né, você vai ver que vai vindo à tona, né, as coisas que estavam debaixo do pano, igual um serviço de saúde sucateado, né? Então, assim, essa injustiça social mesmo. E a nossa própria falta de memória histórica. Então, assim, o que era o serviço de saúde no Brasil anterior ao SUS? Dentro de um mesmo serviço, assim, o meu primeiro emprego foi em 79, num hospital, né, aqui em Minas. Aí você tinha a área particular, o pessoal que trabalhava, né, então tinha o INSS,
INSS, o IPTEC. Aí tinha a ala do Fundo Rural e tinha os indigentes. A área dos indigentes eram considerados todos aqueles que não tinham uma carteira assinada e não tinha grana para pagar o particular, né? E você vê, o surgimento do SUS, ele vem de uma organização de movimento popular, né, na Zona Leste, que era o Movimento de Saúde da Zona Leste, por conta da epidemia de sarampo, que a vacina não era para todos. Então, assim, as pessoas, elas não estão conseguindo compreender que não é o Covid que veio sucatear o serviço de saúde. O serviço de saúde já estava precarizado, né, dentro de uma perspectiva de ser privatizado. Então, assim, é só a gente parar e olhar quantas pessoas que você conhece na sua própria família ou vizinhança que está 1 ano aguardando para ser chamado para passar num especialista. Então, as pessoas não conseguem ter essa compreensão. Então, já existia um serviço de saúde que não dava conta de atender as nossas necessidades e agora vem, né, essa nova doença que daí os leitos que já não existiam vai ter que ser ocupado com um número muito maior de pessoas. Então, assim, vai tendo todos esses aspectos, vai virando uma verdadeira bola de neve, né? Então, assim, desde essa visão, o contexto político que está preocupado com a economia, né? E qual que é a nossa consciência? Que a gente, que enquanto trabalhador, que move a economia, mas se tivermos doentes e mortos, né? Vai para a cova rasa, no adoecimento, ficar aguardando numa fila, né? Então, assim, a gente tentar ampliar os nossos horizontes. E eu acredito muito mais, assim, todos os recursos que a gente puder ir utilizando, não é? Para poder chamar a esse nível de consciência, né? Então, assim, como diz o meu amigo, se a gente conseguir viver, é lucro. Então, assim, em primeiro lugar, né? Então, assim, como que eu vou fazer para manter a minha vida e manter a vida de quem está próximo de mim, né? É uma maravilha ter que andar de máscara? Não. Toda hora tá lavando mão, sabe? Mas, assim, a gente tem que adequar o que o momento está nos exigindo. Bom, eu vou dar mais uma palavrinha quanto ao que a Agostinha estava falando. Agostinha, você comentou sobre a questão da religião, né? A religião, ela realmente ela é algo muito benéfico, né? Para quem sabe acreditar, para quem sabe seguir da forma correta, mas tem aquelas pessoas também que seguem de uma forma utilizando o fanatismo, né? Então, tem aquelas pessoas que acham que existe a máscara da cura, o álcool em gel da salvação, as coisas mais bizarras que a gente pode enxergar nesse momento, né? Tem pessoas que se aproveitam da inocência também das pessoas. Então isso é um problema que eu não posso falar que seja mundial, essa forma de propagar o fanatismo, mas pelo menos dentro do Brasil você vê o quanto nós temos de pessoas maliciosas, né? São pessoas que querem aproveitar a situação, mesmo que ela seja uma situação ruim, né? Para poder ter ganhos lá na frente. Então o momento hoje, principalmente da parte religiosa, né? É ver as pessoas bem, né? Eu sei que hoje tem muitas pessoas que frequentam uma igreja, um culto, alguma palestra, enfim, a forma como uma pessoa adere à sua forma de acreditar, mas não, programas, né, de grandes redes de televisão, de grandes emissoras, né, fazendo com que as pessoas doem nesse momento que é tão difícil. Se as pessoas que às vezes têm um comércio, não tá lucrando, não tá tendo aquele giro, né, tá praticamente à beira do fechamento, como é que ela pode dar para Deus e ela receber lá na frente? Então, é um momento assim que as pessoas não têm, infelizmente, né? Que tem as pessoas que seguem uma doutrina que é para ajudar o próximo, mas infelizmente tem aquelas pessoas também que acabam se aproveitando da situação. Então, praticamente a gente fala dessa bola de neve, né, Agostinha, que você comentou. Então, de um lado a gente tenta ajudar, só que a propagação, as pessoas que têm mais contato, às vezes até alguma pessoa que é influenciadora na internet, uma influenciadora na parte de religião, né, na parte de
de acreditar em Deus, né? Independente da forma como ela siga, mas tá ali para atrapalhar esse momento. E esse momento não é o que a gente quer agora. A gente quer pessoas que agreguem tanto na distribuição da informação correta, quanto na questão de ajudar o próximo, né? Infelizmente, as pessoas... tem pessoas, né, que se aproveitam desse momento que é tão prejudicial a nós como seres humanos, né? Então, a gente prioriza olhar, né, para quem tá próximo, mas se a gente puder estender até mesmo para as pessoas que não estão tão próximas da gente, a gente tem que se olhar mais abrangente quanto à situação. Eu concordo plenamente com você, sabe? Eu vejo que, assim, eu acredito, né, o ser humano como sendo um ser tridimensional, né? Um ser, né, biológico, mental, emocional, né, e espiritual. Agora, infelizmente, você pega os oportunismos em todos os contextos. Então, assim, de pegar a fragilidade humana para poder ter lucro em cima disso. Então você vê que, né, as próprias empresas que compram equipamentos hospitalares, né, políticos. Então, assim, como a gente cuidar, né, para poder manter a convicção da fé e do amor, que isso nos impulsiona, né? E outra coisa que também eu falo o tempo inteiro, a gente manter a sanidade, né? Então, assim, você tem esse momento que é um novo, que de uma certa maneira também a gente já vinha sendo alertado, né? Você está trazendo numa visão mais holística, seja por religiões, por filosofia, né? Por bruxos, músicos, né? Então, quando, né, igual o Raul Seixas, né? No dia que a Terra parou, mano, há quanto tempo que foi, né? Que o Raul Seixas trouxe, né, essa música, e aí você traz o pessoal que fala, estamos na era apocalíptica, porque a gente está na era do fogo, tudo vem à tona. Então, assim, a gente está vivendo um tempo novo, e todo novo, ele gera a incerteza, a insegurança, né, a aflição, o medo. Então, assim, além desse desafio, né, desse vírus que chegou e que está nos obrigando a entrar em contato com a gente mesmo, encontrar com as nossas sombras, com os nossos valores, né? Essa polaridade da vida, a gente ainda tem todo esse contexto político. Então, assim, para mim é um grande desafio a gente manter, né, essa questão dos seres afins, né, de cuidar da gente mesmo e cuidar do nosso próximo, de cuidar do outro, seja esse outro a nossa família, seja o outro que está lá longe, mas que a gente tem, né, essas possibilidades, né, da tecnologia avançada, e a gente criando mesmo esses mecanismos de ajuda mútua, de solidariedade, né, como o raio desse, né, lá da Dona Marlene. Nossa, sou apaixonada pela comidinha dela no comercial, né? Mas, assim, essa questão da solidariedade, né, de estar podendo, nós que estamos tendo o privilégio de ter o pão de cada dia, pensar e poder, né, consolidar essa contribuição com as pessoas que não têm esse mesmo acesso, né? Tal qual tem, né, graças a Deus, assim, vários grupos que estão organizando nesse cuidado com as pessoas que vivem em situação de rua, né, na distribuição de máscara, de álcool e gel, até criação mesmo de pia, sabe? Fizeram a adaptação de galão em carrinho de supermercado. Então a gente vê, né, enquanto você tem esse lado daqueles que só pensam, né, no CR cifrão, nesse sistema perverso capitalista, o lucro, a gente tem toda essa movimentação, que são as pessoas que se organizam, né, que tem esse lado, né, de pensar o ser humano inserido dentro do universo. Então, sabe, assim, a gratidão infinita a todos que, nas mais diversas formas, né, seja com a música, com a poesia, na arrecadação de alimentos, de roupa, mas tem todo esse, né, você lida com esse movimento, né, aqueles que tentam mostrar a insignificância da vida e toda essa movimentação, né, das pessoas que
vem provando a cada dia a vida importa, sim. Muito bom conversar com vocês, gente. Tem mais uma coisa que eu queria trazer pra gente debater, que é referente aos hospitais. A gente tá vendo por aí que os hospitais estão chegando à sua capacidade, né? Não é de agora. O Hospital Parelheiros é um dos maiores da cidade, porém foi inaugurado com apenas 11% do seu funcionamento. Com o advento da pandemia, o equipamento foi transformado em referência no combate ao coronavírus, para atender uma demanda geral de todos os cantos da cidade, mas nunca serviu às demandas locais. Apesar da problemática, o hospital vem inaugurando alas gradualmente e dos pacientes atendidos, 50% recebem alta. Os leitos deste hospital estão chegando em lotação. A primeira medida preventiva, né, foi separar os pacientes de atendimento geral, né, que é a parte clínica, que é a parte ortopédica, que é a parte neurológica, dos pacientes que vêm com sintomas da Covid. Né? Esse foi o primeiro passo imediato. Né? Então, esses contatos, até hoje, né, eles não são feitos. Então, o paciente que chega lá com uma dor em articulações tem um determinado lugar para poder comparecer. Pessoa que chega com sintomas de Covid em outro local, né, para ser atendido. E quanto aos equipamentos, até a informação que eu tenho, estão todos, né, tendo o seu equipamento, né, de proteção para que consiga atender os pacientes devidamente. Nós, com a parte administrativa também, temos que utilizar máscara durante a nossa jornada de trabalho, né, é disponibilizado para nós todo o equipamento de higienização, tanto das nossas posições de atendimento, né, as nossas mesas nós utilizamos, quanto do material eletrônico. Então, tudo que a gente vai tocar, tudo que a gente vai sentar, todo o material que a gente tem para poder trabalhar, a gente tem que fazer essa higienização antes de conduzir, né? Antes de poder fazer a nossa função. Então, o hospital, num todo, ele está sendo bem abastecido, né? Nessa questão dos materiais, né? A gente tem, graças a Deus, a gente está tendo essa redução, mas pro lado público, né? Quando a gente olha pro lado público, tem matérias, enfim, que não tem as medidas necessárias, os equipamentos necessários para poder conduzir, né, um atendimento, aí é onde é que a gente fica preocupado, né? A gente não pode visar só o nosso próprio umbigo. Essa é a parte de onde a gente tem que olhar para os locais que não tem, tirar, né, isso. E se, porventura, sou um local que tenha esse tipo de doação também, a gente pensa não só na parte alimentícia, mas também na parte de material, né, para que consiga doar, né, porque tem locais que, infelizmente, tá sem os EPIs, né. Então, basicamente, a gente tenta olhar para um cenário geral, não olhar apenas pro lado particular do negócio, que é onde ainda está tendo, né, os materiais de prevenção, mas também a gente tem que olhar para um lado público, um lado onde a necessidade é um pouco maior, até por conta de leitos, até por conta de capacidade. Acredito que a Agostinha vai conseguir até falar com mais prioridade na parte de atendimento público, por estar vivendo mais próximo, né, dessa realidade. A parte particular, até onde eu estou habituado, ela está sendo bem cuidada, mas ainda sofre suas pequenas fragilidades na questão de capacidade, na questão de procura de serviço. Então, tem pessoas que também são eufóricas quanto à ocasião. Acredito que a euforia foi bem no início da pandemia, quando estourou. Hoje a gente tem um quadro mais estável, né? Ele está mais flexibilizado. Algumas pessoas tomaram consciência desse tipo de conduta, né, que tem que tomar para poder procurar um serviço de saúde. E assim, você corre todo um risco antes de sair de casa. Então, independente se você está indo ao trabalho, se você tem algum sintoma, se você está com algum tipo de dor, para poder procurar um serviço de saúde, as pessoas estão pensando 3 vezes antes de sair de casa. É bem complicado mesmo. Então, você trouxe, né, a questão do Hospital de Parelheiros. Infelizmente, a gente pega o serviço público, para você construir e equipar é super fácil. Agora, e fazer a manutenção de profissionais, né, nas periferias. Então, assim, você vê, a maioria dos profissionais médicos, principalmente, eles moram, né, bem distante das periferias. E na hora que você faz, né, a proposta salarial dos profissionais, aí tanto faz você trabalhar no centro, você trabalhar na área nobre ou tá trabalhando na periferia, é o mesmo salário. Então, assim, você vê que manter, né, os profissionais, você ter o equipamento, seja o posto de saúde, seja o hospital, a UPA, você tem. Mas quantas vezes você chega num hospital da periferia, vai falar, hoje não tem ortopedista,
ortopedista. Hoje não tem tal categoria, né? Então, assim, é essa reflexão que a gente tem que estar trazendo. Você pode ter o equipamento, mas tem os profissionais para poder fazer o atendimento? Anterior à pandemia, você está no pronto-socorro, quantas vezes você está no pronto-socorro que você tem que improvisar maca? Quantas vezes o SAMU chega removendo uma pessoa, aí fica preso, porque nem maca para colocar aquele usuário que está chegando para poder fazer o atendimento não existe. Você deixa a pessoa sentada em escadinha de subir em maca em observação. Então, assim, a gente já tinha uma sobrecarga, né, no serviço de saúde. Os últimos tempos, até dezembro, eu trabalhava na região central, que eu trabalhava com a população em situação de rua, ali na chamada Cracolândia, né, na Lua. E a referência de pronto-socorro que a gente tinha era o pronto-socorro da Barra Funda. Então, você chegava lá, todos os leitos ocupados, né? Os corredores, que tá do lado de consultório, do lado de sala de emergência, da sala de raio-x, cheio de maca. Agora, imagina, né, se fora a pandemia, você já tinha esse caos nos hospitais, né? E agora com a pandemia, como que fica? Então, assim, você colocou, né, em relação à unidade de saúde do Colônia. Eu tive a informação, foi até assim por rede social, né, do falecimento de uma agente de saúde. Agora, eu não tenho assim maiores detalhes de como que está funcionando, como que está sendo, né, a nível de fornecimento de equipamento de proteção individual, né, para os colaboradores. Porque é uma questão que a gente coloca assim, o trabalhador que está, seja na UPA, seja nas unidades de saúde, ele está mais vulnerável do que quem está num serviço específico. Porque daí você sabe, tá aqui quem chegou, né, com a Covid, que precisa de tal procedimento, eu tenho que agir dessa maneira. Agora, quantas vezes você está numa unidade básica, como que será que está sendo o cuidado, a orientação, o preparo dos colaboradores, né? Porque daí chega, por exemplo, uma pessoa que ela pode estar assintomática. E aí, eu estou exposta a risco, né? E um outro contexto também que a gente indaga bastante, né, para os trabalhadores, né, os colaboradores da saúde, independente se ele está na atenção básica, se ele está na UPA, no hospital, SAMU, né? Como que estão sendo cuidados, né? Qual que é o cuidado que está sendo dado ao cuidador, que é também, assim, um fator fundamental, né? Então, assim, toda essa incerteza, o medo, a segurança. Então, assim, quantas pessoas, trabalhadores de saúde, que estão entrando em um processo de depressão, crise de ansiedade, né? Desencadeando mesmo algum transtorno mental mediante a todo esse processo, né? Então, assim, como que está sendo cuidado esse profissional, né? A todos e todas que estão envolvidos, independente da categoria, se é um médico, se é um fisioterapeuta, a pessoa da limpeza, da cozinha, lavanderia, né? Todos os colaboradores que se fazem presente e são essenciais e fundamentais, né, dentro do serviço de saúde. Como que eles estão sendo cuidados? E às vezes sofrendo até questão de preconceito, porque na hora que chega no condomínio, no prédio que mora, sendo visto, nossa, lá vem aquela ali que pode estar trazendo a contaminação para nós, né? Então, assim, é um momento realmente extremamente desafiador. Então, gente, foi muito bom o papo. A gente teve a oportunidade de analisar uma questão histórica, desde de outras doenças que a dona Augustinha trouxe. Conseguiu ver questões de outros espaços, não só aparelheiros. Conseguimos ver que a situação tá precarizada para todo lado. A falta de acesso à informação é muito grande em muitos aspectos. Também a gente teve o panorama de como que estão as coisas nos hospitais sem ser daqui, como que essa questão tá sendo para as pessoas no Colônia. Em muitos lugares
mas a gente teve um aspecto geral sobre o Covid, vendo também sobre a solidariedade nas periferias, que tá sendo muito grande. A gente consegue ver que também as pessoas tem pessoas que aqui em Parelheiros que não têm acesso à internet nem informação e estão passando fome, mas isso também não é aqui, isso é em muitos lugares. Eu agradeço muito a fala de vocês, eu acho que foi muito importante esse podcast. Eu queria saber se uma consideração final a falar, algum comentário. Eu gostaria de falar assim, né, nesse sentido, assim, de ser fundamental a gente olhar pra gente mesmo, que às vezes é um pouco assustador, né? Mas a gente não tem como correr da gente mesmo, mas assim, a importância de entrar em contato com as nossas sombras e ver que ressignificado eu posso dar a essas sombras e reconhecer e valorizar, né, as potencialidades. Eu vejo que isso assim é muito importante e nos ajuda a ficar dentro de casa, né, não querendo fugir da gente mesmo. E buscar esse autocuidado e o cuidado com o outro, né, e manter essa convicção da fé, né, não estou falando de religião, mas aquilo que te impulsiona e o amor, acima de tudo. Então, assim, né, a gente pegando esses elementos, né, e buscar o equilíbrio para a gente não cair nessas armadilhas, dessa tentativa de paranoia coletiva, né, de deixar nos consumir pelo ódio, pela intolerância, pela indignação. Então, a gente manter firme na nossa convicção de que vale a pena viver, de que vale a pena contribuir para a vida do outro. Tá? E gratidão, e que, sabe, iniciativas igual vocês estão tendo, né, em outras quebradas, né, a questão seja das lives, da poesia, todos os recursos que permitem a gente encontrar o belo no caos. Isso que vai nos impulsionar, né? E saber que tem um garoto lá no Grajaú, no Parelheiros, no Marcelar, mas que tem a mesma capacidade de sonhar e tem a crença que vale a pena viver. E gratidão. Eu só tenho a agradecer, né, primeiramente a Arquiperifa pelo convite. Acho que foi bem produtivo que a gente comentou, trouxe bastante, acho que algumas informações. A gente sabe que o quanto é amplo, né, falar sobre esse período que a gente está vivendo, mas trazer a Agostinha, eu achei ela sensacional. Muito conhecimento, muita riqueza quanto ao que a gente está vivendo. Acho que a Agostinha ela resumiu muito bem, né? É que as pessoas parem com a questão de divisão entre brasileiros, né? Hoje é pensar num coletivo, pensar num só, tentar fazer com que a gente saia dessa situação o mais rápido possível. A gente comentou aqui comércio sendo fechado, pessoas que dependem de serviço que não é essencial nesse momento, que acaba sendo um funcionário que aquele local está fechado. Às vezes a pessoa trabalha arduamente durante a semana, 10 horas por dia, 12 horas por dia, enfim. A gente tem que pensar nessas pessoas, poxa, elas precisam trabalhar, elas precisam levar o alimento para casa, né? A gente tenta de todas as formas ajudar nesse momento, mas a população ela é gigante. Cobrar, acho que cobrar sim, de pessoas que têm até mais condições, né, para poder ajudar a quem necessita, né? Nesse momento a gente precisa ter esse amor, né? O amor, olhar pelo próximo, acreditar, ter a fé, né? Como a Agostinha comentou, pensar num coletivo, ter a sua fé, que amanhã vai ser diferente, que no próximo mês a gente está livres dessa quarentena. A gente vê, né, como na parte de comércio sendo praticamente devastado, né? As pessoas se fecham pelo fato de... Então, um recado geral. Eu, como já tive coronavírus, é uma doença insuportável, ela é muito chata. Infelizmente, a gente está tendo muitas perdas, né? Familiares, amigos, pessoas conhecidas, pessoas que a gente está apresentadas frente a uma televisão, e a gente só deseja que isso acabe logo, porque é doloroso. A gente tem que ver lá mais de 1.000 mortos, mais de 2 dias, a 3 dias, isso é catastrófico. As pessoas têm que olhar num todo. Acho que olhar para si mesmo nesse momento não é o válido. Tem que parar, refletir, ver o que está acontecendo, colocar as posições políticas
em terceiro ou quarto plano. Acho que isso não é um momento de debater política, é um momento de solidariedade. E quanto aos serviços, a gente tenta prezar pelo mais paciente, né? A gente tem que olhar para o paciente e se colocar no lugar dele. Acho que essa é o que a gente sempre prega. Eu venho da área da saúde há mais de 8 anos, então acredito que eu estou num período muito curto ainda. Eu não sei tudo que existe na área da saúde. É um aprendizado a cada dia, né? Você olhar para o paciente, se colocar no lugar dele e ver que tudo pode ser diferente, tudo pode ser melhor. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, muito obrigado por nos ouvir e que esse bate-papo tenha sido rico, né? Ou que tenha sido pelo menos tocado, né? Ele tenha pelo menos tocado em cada pessoa para que a gente consiga ver aí ângulos diferentes da nossa situação atual. Bom, gente, o Arquiperif entende que uma narrativa não dá conta de cobrir a diversidade de experiências existentes e disso surge o lugar de quarentena. Lembramos que as opiniões expressas pelos convidados não refletem necessariamente as opiniões e posicionamentos do coletivo. A partir da semana que vem a gente vai começar a publicar semanalmente, então fiquem ligados, compartilhem pros amigos e deixem uma sugestão de tema pra gente. E não esquece de seguir o Arquiperifa nas redes, é só buscar @Arquiperifa no Facebook e no Instagram. A vinheta da vez foi na voz de Micole Cerqueira, que desde que nasceu mora em Parelheiros e é atriz, atleta, produtora cultural, doula e designer gráfica. Para acompanhar os trabalhos dela é só seguir lá, @mi com 2 Is e H Cerqueira no Instagram. O poema é fruto das oficinas ministradas pelo Teatro de Rococós, que é uma companhia que leva a arte da palhaçaria para as margens da cidade. Atualmente, apoiados pelo Fomento à Periferia, estão realizando o projeto Ocupa Rua. Para acompanhar o trabalho da companhia, é só seguir lá, @Teatro de Rococós, com K-O e Z no final, no Instagram e no Facebook. O que eles querem de nós? Se nos tiram as palavras, as escolhas e ainda nos dizem que vai ficar tudo bem. Tudo bem quando e para quem? O que resta para cá são as consequências dos inconsequentes que legitimam o sistema algoz, que prega patriotismo, bate continência para a bandeira americana e esquece de nós. A gente entende bem do que se trata a nossa atualidade. A estratégia é um plano genocida que há pouco está se tornando realidade. O que nos mata não é a ignorância, mas a falta de acesso ao saber, já que até hoje nos foram negados os direitos de ler, de escrever e de ser. O tempo inteiro temos que mostrar de onde viemos e ressignificar nossa raiz, para fazer eles entenderem que pouco já nos faz feliz. E a fita é que isso tudo é pouco para nós, já fizeram a gente se acostumar. Já entendi que o sistema só ri quando vê a favela sangrar. A gente tá vivo até hoje e não é por sorte, é que por aqui nós já nasce com a bola no pé e aprende a driblar a morte. Fica ligado e até mais.